Bom, vamos conversar então com o presidente da CPI da Enel na Assembleia Legislativa, o deputado Thiago Auric. Deputado, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para Jovem Pan. Como é que vocês vão lidar com episódios como esse que nós mostramos agora? Deputado, acho que o senhor já estava na nossa escuta aí, uma cliente da Enel abre 17 protocolos, está sem luz há uma semana e a Enel dá o caso como solucionado. Isso, na avaliação do senhor, pode ser um equívoco, pode ser má fé? Como é que vocês vão investigar esse tipo de coisa, deputado? Olha, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. É uma satisfação poder aqui falar um pouco dos nossos trabalhos na CPI. Eu estava acompanhando, sim, com vocês essa matéria. Obviamente, nos deixa muito indignado uma situação como essa, mas, sinceramente, tudo que vem de negativo em relação a essa empresa, a Enel, não me surpreende, né? A consumidora, a moradora de São Paulo, abrir 17 protocolos. Obviamente, a empresa dá uma resposta, mas dá como solucionada. Para mim, eu acho que se fosse uma vez, duas, tudo bem. Mas 17 vezes, acho que pode configurar até má fé. Com certeza, a gente vai levar esse fato junto à CPI na próxima sessão que a gente tiver. Já foram convocados 2 representantes, né, deputado, para prestarem depoimento à CPI. Quais são os principais questionamentos a serem feitos para esses representantes? Eu vou repetir uma informação que eu trouxe, eu acho que 2 vezes ao longo dessas quase 3 horas já de Jornal da Manhã, de que uma entrevista que foi publicada pela Folha de São Paulo, nessa entrevista, o representante nacional da Enel disse que todo o caos que São Paulo viveu não é motivo para que a empresa se desculpe junto aos moradores. Ventou muito, mais do que eles esperavam, e que por causa disso eles não tinham muito o que fazer. Nós aprovamos ontem em forma de convocação, né, que fique bem claro, não um convite que eles compareçam, só para colocar para vocês, a convocação ela se torna algo teoricamente obrigatório. Se o convocado não cumprir isso, ele pode ser conduzido por uma condução coercitiva e ter que estar lá na Assembleia para prestar esse depoimento junto à CPI. Mas os 2 presidentes aí, principalmente o presidente da Enel São Paulo, e depois essa forma indelicada que o presidente da Enel Brasil se colocou, a gente viu a necessidade deles estarem lá. Na verdade, pelo ritmo que a gente já tinha dos trabalhos, independente dos fatos ocorridos no último final de semana, eles já estariam sido chamados para prestar esclarecimentos na Assembleia, mas a Enel tem feito isso, né? Eles têm jogado, obviamente, uma culpa que é deles no vento e nas árvores das cidades. Eu até comentei ontem na nossa sessão que parece que os 24 prefeitos, né, que são atendidos pela Enel são 24 prefeitos que nunca cortaram árvore. Então, de fato, a Enel, ela terceiriza, né, como ela faz muito isso com os seus quadros de funcionários, ela terceiriza a sua culpa e a sua responsabilidade. Deputado, quem é que falhou ao não colocar a Enel na linha? Porque o serviço é geralmente mal prestado, né? Antes do que aconteceu na sexta-feira passada, já vi uma série de reclamações em relação à Enel. Quem é que não apertou o passo para observar o que a Enel anda não fazendo aqui em São Paulo? Olha, eu acho que através dos trabalhos da nossa CPI, a gente tem conseguido averiguar muitas questões, com certeza vão estar no nosso relatório final, principalmente da falta de manutenção que a Enel tem com o seu parque elétrico na região metropolitana de São Paulo. Agora, eu acho que a gente apontar culpados nesse momento não faz parte e não fica a juízo de valor da nossa CPI. O que eu posso transmitir a vocês, o que eu posso transmitir à população, aos ouvintes, às pessoas que ainda sofrem com a falta de energia, é que desde o começo do ano, logo no primeiro dia de mandato que a gente teve, a gente protocolou essa CPI, tanto que foi a primeira CPI a ser instaurada
na Assembleia Legislativa de São Paulo. O primeiro protocolo que a gente teve de proposituras de lei, de comissão parlamentar de inquérito, esse foi o primeiro protocolo que o nosso trabalho na Assembleia, ao lado de tantos deputados também compromissados com essa questão da Enel, a gente tem essa preocupação em apurar esses problemas que ocorrem, como vocês falaram, desde 2018, quando a Enel entrou aqui na capital. Então, a gente apurar quem não olhou o erro, eu acho que não cabe à Assembleia Legislativa, a nossa CPI, fazer esse juízo de valor. Óbvio que a gente, no nosso relatório final, vai conseguir ter uma posição, vamos chamar novamente a Arcesp, que é o órgão que tem a possibilidade e tem a obrigação de fiscalizar esse contrato, independente dele ser um contrato regido por uma concessão federal, mas a Arcesp sim tem uma responsabilidade no sentido de fiscalizar esse contrato. E novamente também já convocamos a Arcesp, como eu falei, é o órgão que tem a responsabilidade de fiscalizar esse contrato para ver quais medidas eles tomaram, né, nesse último feriado, nesse último final de semana, no evento do dia 3 de novembro, e quais trabalhos de fiscalização eles fizeram nesses últimos anos para que esse grande problema, essa tragédia que eu falo que já era uma tragédia anunciada, mas parecia que a gente falava com as paredes, né? Esse grande problema aconteceu. Agora, deputado, para a gente fechar, pode não ser a função da CPI que o senhor preside apontar esses culpados, mas é importante que alguém aponte, né? Que alguém encontre quem são os responsáveis pelo que aconteceu, até para que essas instituições melhorem processos, para que casos como esse não voltem a acontecer. Exatamente. Eu acho que no final dessa CPI, com um relatório já pronto, um relatório votado e aprovado, a gente vai conseguir apurar de fato de quem são as responsabilidades. Mas, com muita tranquilidade, a maior responsável pelo caos, que muitas pessoas ainda, como vocês falaram, né? E a Enel coloca isso, que 99,5% das pessoas, dos casos já foram resolvidos. Mas, e os 0,5% que ainda faltam, né? Essas pessoas precisam ser lembradas, e a vida delas, né, que, como vocês colocaram, a vida delas que está parada precisa trazer responsabilidade e a luz a esse problema que está acontecendo. Pois é. Quando eles vieram cobrar conta, a pessoa podia dizer que está praticamente paga, né? Obrigado, viu, deputado? Até a próxima. Bom trabalho por aí na Assembleia Legislativa. Obrigado, viu? Um abraço para vocês.